Olá, meus amigos, terça-feira, 4/10. Sabe o que representa isso? O que representa? Antes de mais nada, tudo bem contigo? Tudo Essa bem, camisa Pedro do Paulo? Palmeiras significa o quê? Significa que o Palmeiras está a um passo de ser campeão. Ganhamos ontem, metemos 3-1 com um jogador a menos, né? E lá no Parque Antártico já ficou decidido que a partir de agora o Palmeiras já entra em campo com -1. Para facilitar, né? O jogo. É. Tudo bem, Pedro Paulo? Como é Tudo que você tá? tranquilo, tudo em paz. O que significa isso? O quê? Você acabou de perguntar para mim, hein? 4/10? É. Significa mais um novo dia. Né? Mais um novo dia de primavera. Amanheceu de manhã, friozinho, agora tá um calorzinho gostoso. Tá limpando, E sim. flores que é bom nada, né? Esse mundo tá louco. Tá louco, sim, concordo. Como estão loucos, né, os eleitores de Bolsonaro e Lula, né? Já esperando o próximo dia 30. Dia 30. É dia 30, né? O Lula falou que dia 27 é aniversário dele, que talvez dia 30 seja o presente que ele vai receber, né? Tomara que não seja um presente, como é que fala? Daqueles de grego, né? É. Mas estamos aí. Espírito de porco, aquele presente do espírito de porco. Mas vamos falar de uma coisa bem legal, Fale. bem legal mesmo. Eu queria falar aqui hoje, Pedro, agradecer, nós chegamos no nosso podcast nos 50. Olha, parabéns, Luiz. A nós Parabéns dois. Número significativo. Né? Buscamos levar aqui nesses 50 podcasts assuntos interessantes, né? Espero que muitas pessoas que têm nos acompanhado tenham gostado, e se não gostaram também, é uma posição. Né? Importante é ter O importante é que nos ouça. Ter uma opinião sobre o assunto. Agradecemos quem participou com a gente nesse podcast. A gente fez vários, só entre a gente, né, Pedro Paulo? E falando sobre diversos assuntos, citamos aqui diversas pessoas, diversos assuntos, né? Mas tivemos aqui também pessoas importantes que participaram com nós, né? Só aprendi com todos eles. Vamos começar do vereador, né? Nosso vereador é o Luiz Fernando Coutinho Aguiar, né, que veio aqui, falou sobre vários assuntos, veio debater assuntos que nós criticamos. Né? Deu a cara, deu né? a cara a bater, coisa que muita gente não faz, que a gente critica e os caras se acham que a gente é oposição. Convida e não vem. Né? Mas o Coutinho veio, a gente debateu sobre vários assuntos, se colocou em várias posições, né? Foi muito especial a sua participação, Coutinho, está convidado a vir de novo. Né? Tivemos aqui o professor Marquinhos. Professor Marquinhos, intelectual de alto nível. Professor que nas suas participações nos deu uma aula. Né? Aula, não digo uma aula escrita na lousa, que você fala, professor tem que estudar mais 100 vezes, né? Mas uma aula de conhecimento, uma aula de ética, uma aula de humanismo, porque a escola tem que ser humana, né? Lembro de uma frase que ele falou sobre a escola, sobre a presença do aluno, que muitos alunos vão à escola porque não têm onde comer. Marcou muito. Marcou, né? Então as crianças vão à escola como um refúgio e sabe, um meio de sobrevivência. Eles não visam o ensino, eles analisam a sobrevivência deles, né? E depois ele não contou a história de Itaí, que é uma história totalmente errada, né? Que são comemorados em datas erradas, mas que a vida segue. A vida segue, né? Nós tivemos também o Silvio. Nossa Senhora, Silvio Adriano, irmão da vereadora Lauriane, né, que a gente comentou política aqui, né, com ele, mas o assunto mais interessante com o Silvio foi sobre a Semana do Trânsito. Né? E ele como faz parte estudou muito essa área. Até me lembro que fez palestra. Teve palestra lá. Sim, não, foi em Itaquarituba que ele fez uma palestra, né? Sim. Da semana. Mas Itatinga comemorou a Semana do Trânsito. Né? Peguei alguns dados e esqueci de passar. E eu, humildemente, apesar de trabalhar com a imprensa, nem sabia que existia essa semana. Mas ele nos deu aqui uma aula, né? Uma aula de trânsito. De primeira. Né? E tem um conhecimento fantástico, um cara humilde, um cara muito legal. Apresentou, ele que nos trouxe, ou veio acompanhando, melhor dizendo, hoje eleito deputado Giribone. Que esteve aqui na nossa sala, que conversou com a gente, onde a gente procurou, né, buscar algumas informações especiais junto a ele. Muito humilde. Muito humilde, muito simpático também. Parabéns pela eleição. Parabéns, né? Você merece, Giribone.
né? Tivemos o Edson Vilela, que fez com a gente um podcast via, né, WhatsApp, né? Bacana. Falando do esporte de Itaporanga, né? Uma briga lá, recurso daqui, recurso dali, tira um time, coloca outro, né? Mas sensacional. Essa sua participação também foi importante. Tivemos a participação do candidato a deputado federal Mário Lopes, né? Perfeito. Do Agir, que infelizmente não conseguiu se eleger, mas é gente da gente, amigo do nosso amigo Toninho do Bar, né? Família daqui, ele está embora de São Paulo há muitos anos, mas a família é radicada na região, né? Obrigado meu querido Mário Lopes, boa sorte, siga a carreira, vai em frente. Siga caminhando. Né? E tivemos aqui o segundo mais votado da cidade de Itaí, que foi o Maicon, né? Isso. O Maicon até foi o nosso convidado. O segundo mais votado agora para deputado federal. Isso, aqui em Itaí, né? O Maicon, né? Isso. O Maicon que, moleque novo, né? Que está sempre presente na política itaiense, né? Já foi candidato a prefeito, muito bem votado também. Terceiro lugar numa política muito disputada entre o ex-prefeito Tiago e o atual prefeito Zé Ramiro, foi em terceiro lugar, né? E numa participação anterior ficou em quinto, mas também tinha 9 candidatos, né? Isso. Então também é uma ótima colocação para uma pessoa que, pela idade que tem, né? E pelos poderes aquisitivos que apresenta não ter, né? Chegou e chegou muito bem e foi agora lembrado pelo partido MDB para deputado federal, apadrinhado pelo Caruso, né? Parabéns, Marco, obrigado pela visita, Marco. Até o nosso convidado de hoje, talvez por empecilhos que, né, a gente está aguardando aí, mas se não chegar, já fica nosso agradecimento também. Marco, sua presença foi muito importante no nosso podcast, né? E os assuntos que nós debatemos, espero que está na nossa página do YouTube, Farol Notícias. Quem quiser conhecer, que ainda não viu, vai lá, segue desde o primeirinho, né? Sim. Mas sabe o que eu tô pensando aqui, cara? Você não trouxe nenhum bolinho para comemorar aqui, nada? Eu achei que você ia pagar. Então eu tô morto, hein? Não, mas é uma satisfação imensa mesmo. Chegamos ao nosso podcast de número 50. Muito bonito, muito bacana. Sem visar lucros, né? Sem visar crescimento político, alguma coisa assim, apenas discutindo assuntos que são importantes para a nossa cidade. Nossa opinião, minha e do Pedro, né? Perfeito. Não é a opinião única e exclusiva. Ela não precisa ser aceita como uma lei. Ela é simplesmente a nossa opinião. Tudo que falamos aqui, às vezes... Eu acho que é uma exposição de ideias, sim, né, Luiz? É aquilo que nós pensamos. Isso, o jeito de a gente pensar, como a gente vê, a opinião em termos de... como a gente vê aquele assunto. Não estamos aqui para convencer ninguém. E aberto a todo mundo, né? Estamos abertos sempre. Né? Não, quem quiser vir aqui, fica à vontade. Políticos, autoridades, associações, entidades... Quem quiser participar, é só entrar em contato que nós estamos recebendo. Tá bom? Pedro Paulo? Eu acredito nisso. 50 podcasts. Isso, meu irmão. Somos nós. E chegaremos ao 100. Ou mais, chegaremos ao 1000. Chegaremos ao 1000. Ou mais. Ao 1000. 1000, bom número. Se não tiver morto até lá. Faremos do outro lado. Faremos do outro lado. Hoje vamos discutir o quê? Cara, depois desse introito, né, como dizia o saudoso pai, desse início, vamos falar coisa boa, né? Falar de flores. Flores, se bem que a primavera não está nos ajudando, né? Falar de manhã, só falar de flores. Que flor seria o símbolo do Bolsonaro? Então estamos falando de flores, não esqueça. E que flor seria o símbolo do Lula? Que flor seria o símbolo do Tarcísio e qual flor seria o símbolo do Haddad? Nossa, olha, rapaz. Não, mas não se esqueça. Posso responder depois? Que nós estamos falando de flores. Eu posso responder depois? Eu tenho que analisar, né? Buscar informação. Eu tenho que analisar. Aqui em frente à sua casa tem... Pudera todas as casas serem como a sua e da dona Edna, né?
que você tem aí na frente mesmo? Pimenta, tomate? Flor, só temos girassol. É isso, né? Isso quando desabrou. Mas e o girassol, acho que não pode ser colocar nenhum dos dois, né? Não tem uma pimenta aí? Tenho. Eu tenho várias pimentas aqui. Várias. Fala aí, várias, a qualidade. Né? Eu tenho a pepino, né? Aqui é o pé maior lá, que já consegui fazer mais de 10 litros de molho de pimenta. Nossa, seu molho é espetacular. Inclusive dei um de presente para você. Espetacular. E outro para vários amigos e família, né? Esse é. Aí eu tenho a Paper, esqueci o nome, né? E ela é uma pimenta que parece realmente um pênis, né? Ela parece realmente um pênis, mas é saborosa. Saborosa, assim, bacana, né? Hein? Então, eu tenho a pimenta mais ardida do mundo, que é a pimenta chocolate, né? Eu tenho a dedo de moça, eu tenho a pimenta doce, que se chama de cambuci, que é uma maravilha, você faz salada com ela, você come ela... É pimenta doce. É chamada a pimenta cambuci, né? Ela parece um coraçãozinho assim, né? Ai, essa pimenta é espetacular. Você usa ela para fazer salada, você usa para colocar na carne moída, entendeu? Dá um sabor. Tem o pimentão. Vamos lá, o que mais tem aqui? Tem o almeirão, que não é pimenta, mas é uma comida muito gostosa, é aquele almeirão roxo, que é para me tratar dos meus pássaros, né? Que cantam muito bem. Eu tenho aqui o tomate de árvore, né? Tomate de árvore, que é uma coisa muito bonita que eu peguei lá na Qual que é a pimenta mais ardida que você falou? A chocolate. Chocolate. A chocolate. E a cambuci é? A cambuci é a mais doce. Então agora eu quero ver como é que você vai responder. Se você fosse entregar em mãos ao Lula ou ao Bolsonaro... Uma das pimentas que eu tenho? Não, essas duas pimentas. Chocolate e cambuci. Como é que você entregaria? Representando eles ou dizendo alguma coisa que eu quero dizer para eles? O que você quer dizer para eles? Eu entregaria a chocolate ao Bolsonaro. Que é uma pimenta ardida, né? Faz bem para a saúde, mas é ardida. Para a saúde, né? Que pegou aí um governo de 4 anos, mas enfrentou uma pandemia, né? Muito feroz, né? E apesar de ser taxado como isso e aquilo, mas soube atravessar a pandemia, né? Sim. E eu tenho certeza que o próximo governo dele vai ser tão ardido quanto o primeiro. E a cambuci? A cambuci eu entregaria para o Lula, né? Que teve um governo de praticamente 12 anos, né? Praticamente 12 anos, né? 2 dele e a Dilma. E a Dilma, que ele colocou, que o termo se intrometeu no meio, né? E que volta pegando já a coisa mais macia, né? Pegando, já não tem mais a pandemia. Verdade. Né? Então, né, eu acredito que a cambuci serviria para o Lula se eleito por Lula. Claro, nós estamos falando dos candidatos ainda. Interessante. O que a gente percebe, eu vou voltando dentro das pimentas, né? E da conversa que nós tivemos ontem, né? No podcast. E tá aí, como é que você acha que se você sai na rua hoje aí, a vida segue normal? E tem que seguir, né? Tem que seguir. Certo. Chegou ao meu conhecimento, por exemplo, até escrevi sobre isso, que houve muita truculência em alguns setores de votação domingo aqui. Isso existe, né? Mas infelizmente, é o povo brasileiro, existe. É a reação, né, desse, daquele. Deveriam ter denunciado, né? Mas tem uns que são fanáticos, tem uns que são ignorantes mesmo, né? Então, mas a gente sai hoje aí, se você der uma volta na cidade, tá tranquilo, né? Aparentemente. É claro que vai se aproximando. Eu imagino que os partidários aí estão se organizando. Já estão trabalhando no silêncio. Sobre o apoio, né? Isso, já deve estar direito, na rua, né? Eu imagino que esse silêncio, essa força que adquiriu o PT, o lulismo aqui está aí, né? Porque dos deputados que nós vimos aí, muitos foram do PT aqui, né? Sim, eleitos. Chama lá o Suplicy lá e tal. E eleitos, né? Eleitos, o Suplicy estadual. E alguns dos votados... Paulo Teixeira lá. Isso, e alguns dos mais votados na cidade, né? Que era do PSDB, não conseguiram alcançar a eleição. A eleição, né? Reeleito. Então... Mas esses caras ainda conseguem algum
um acordozinho para estar em algum você parece que falou para mim que o Paulinho da Força é suplente, né? Ele vai tentar negociar, não sei se forem eleitos vai negociar, deputados de solidariedade, pelo que eu vi, não, né? Esses caras que já estão nessa vida política, eles negociam cargos. Vai tentar, alguém vai assumir cargo aí, vai ser prefeito. É tão legal, vamos supor, tipo Samuel Moreira, né? Não conseguiu se eleger, mas teve uma votação expressiva. Então essa votação é negociável para um cargo no governo, né? Uma secretaria, uma subprefeitura. Você acha que ele é desse tipo de político aí? Mas não é a natureza da questão política, do né? meio. Nós temos aqui exemplo, o Beto Mendes aqui de Paranapanema, né? Até hoje está pendurado em um cargo aí. Subprefeito, é isso e aquilo, né? E foi banido da prefeitura de Paranapanema, né? Pode ter sido igual o Lula depois de ser inocentado, mas foi banido da prefeitura de Paranapanema, né? O Piteriche de Piraju, né? Que esteve envolvido até num escândalo junto com o Paulinho da Força, que quase teve candidatura impugnada por isso, né? Isso mesmo. Continua lá, vivendo lá em subprefeituras, em secretarias, etc, etc e tal. Então essas pessoas que têm influência política, elas nunca saem do meio. Elas podem não exercer o cargo para que foram candidatas. Eu entendi. Mas sempre tem um espaço, né? Que nem ainda tocando no Samuel Moreira já foi chefe da Casa Civil, uma coisa ou outra. Líder do PSDB na Lesp. Então essas Assembleia pessoas... Legislativa, né? Essas pessoas... Ele foi até presidente da Assembleia. Essas pessoas, não sei se felizes ou infelizmente, continuam vivendo a vida pública deles, né? Até porque eles não sabem fazer outra coisa, sair de lá não tem o que fazer. Tem uma história famosa, rapaz, muito famosa. Eu presumo que se o Lula não se eleger, na próxima eleição ele vai ter 80 anos, é isso? 81? Por aí. A Janja, a esposa dele, o famoso efeito Janja. 16. Vai chegar a 22, vai ter 60 anos, qualquer coisa assim, não é? Se ele não for nessa, dificilmente ele se encorajará a ser com 80 e poucos anos. Eu não sei não, pela ganância política que o Lula tem. É a história que eu ia contar para você. Que eu vou contar para você, bem rapidinho. Nós não tivemos aquele, como é o nome dele, aquele que morreu no mar lá, Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães tinha 1.352 anos, estava lá na política. Verdade mesmo. Mas tem uma história, rapaz, muito conhecida na época muitos anos atrás, um Maluf, então, um político paulista aí, conhecido, então, exercendo a política, ele se candidatou na eleição indireta. Acabou falar para você. Naquela época eram indicados, né? Sim. E tinha uma eleição indireta, ele se candidatou a presidente. E o Congresso que elegia. Sim. E o grupo que depois se transformou eu acho que eu tô velho também, porque eu lembro disso. Isso, eu assisti isso. Entre MDB, depois se transformou em MDB e PSDB, não é? Lançaram o Tancredo Neves. E o... Que ganhou a eleição indireta. Não assumiu, mas ganhou a eleição, né? E o Maluf convidou para vice dele Flávio Marcílio, eu não me lembro de que estado, que tinha exercido até aquele momento todos os cargos eletivos. Vereador, prefeito, deputado, nem sei se foi governador, e era há muitos anos deputado federal. Muitos anos. E logo como o Maluf não venceu o Tancredo, né? O Flávio Marcílio deixou de ocupar um cargo no Congresso e veio a falecer poucos meses, algum tempo depois, já tinha uma certa idade e tal. E o pessoal comentou na época da vaidade política, que é um assunto bacana, né? Eu vou comentar alguma coisa aqui a pouco, se você me permitir. Eu permito, mas é rapidinho. Vaidade política. Fica à vontade, só vou comentar alguma coisa aqui a pouco. Vaidade política. A vaidade de ser chamado doutor, a vaidade de participar. Vossa Excelência. De chegar de helicóptero. A vaidade de chegar com carrão preto. De ser facilitado os negócios, muito facilitado. De ser chamado em tudo quanto é lugar. E principalmente de ser facilitado nos negócios. Isso. Aqueles que têm a índole honesta, que é muito raro no Congresso. Não se rende a isso, né? Dificilmente vai ser vaidoso assim. Desconheço como era o Flávio Marcílio, né? Mas o pessoal comentou na época, os comentaristas políticos,
que é a vaidade política que, na minha opinião, aconteceu com o atual prefeito de uma maneira que ele te tratou ontem. Não pode ter vaidade, mas fica à vontade. Vaidade política é perigosa. Mas assim, só voltando nesse assunto, né? A gente está falando do Maluf e tal, né? De vaidades políticas, né? Todo mundo fala muito do Fernando Henrique Cardoso. Esse é vaidoso, hein? Mas eu acho, na minha opinião, que o pai do Real se chama Itamar Franco. Olha só. Não Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Economia na época. Quero ser franco com você. Ih, Itamar. Itamar Franco, o homem da calcinha, né? Que olhava aquelas mulheres peladas lá. Tanto é que ele entrou tão quietinho na política que assumiu o lugar do Tancredo, né? A do Tancredo foi o Sarney, né? Não, ele assumiu depois, né? Isso. O lugar do Sarney, né? Que o Sarney já tinha tentado não sei quantas vezes fazer o plano, não sei o quê, plano isso. É igual os mametrados, fazia plano para roubar o, né? Sarney, o tio Patinhos, né? O Sarney tem 12 aposentadoria, hoje não tá nem aí, né? Mas vamos lá. Então o Itamar Franco, quando assumiu, ele na sua simplicidade, que eu acho que ele era um cara simples, um cara, né, até teleguiado ali, mas não tinha nada de tonto, ele deu total liberdade para o Fernando Henrique, como ministro da Economia, a criar um plano. Isso. Que foi o Plano Real. Deu sustentação política, né? Que deu sustentação política. Primeiro o RV, né? Isso. Que equilibrou a economia do país, né? De certa forma, né? Depois do roubo lá atrás do Collor de Mello e aquela mulher lá e mais coisa, né? E tal. Então ali foi criado o Plano Real. O Fernando Henrique veio depois eleito por ter... Pela popularidade do plano. Pela popularidade do plano. Mas o pai do Real, para mim, se chama Itamar Franco. E é um cara tão simples que ele entrou quieto e saiu quietíssimo. Tanto é que ninguém falou mais dele. É um cara que, se você não sabe quem foi o presidente, ninguém sabe. Não se ouve mesmo. Não se ouve, né? Então é o que você falou da vaidade política. O Itamar Franco não tinha vaidade política. Perigosa. Vaidade política é perigosa. Né? Eu não tinha, já o Fernando Henrique teve. Tanto é que foi eleito presidente, tal, né? E até hoje ele tem aquela vaidade política, né? Isso e aquilo, né? Tá com 80 e poucos anos, não foi votar agora porque estava com indisposição. Mas tá quem? O Fernando Henrique, não foi votar primeiro turno, estava com indisposição. Ele sabia, né? Das pesquisas, né? Né? Mas então, é só nesse negócio que você falou de bacana. Muito bem lembrado. Mas você vê, é a primeira vez que eu ouço o nome do Itamar Franco depois de muito tempo. Não é? Primeira vez. Normalmente a gente é lembrado do Itamar Franco do desfile da escola de samba. Sim, que a mulher estava lá. Da moça. Mas pelo menos tinha bom gosto, né? Que a mulher era sensacional. Não era bobo, não. Né? Mas então, o que eu queria falar aqui é... Como é que eu vou dizer pra você? A hora que você começa a pensar, você vai cutucar alguém, bicho. Não vou cutucar. Essa camisa do Palmeiras tá horrível. Isso, linda. Ó, mas vai lembrando, não faltam 9, faltam só 4, hein? 4 vitórias, somos campeões. Por quê? O nosso adversário mais próximo está 10 pontos atrás, com 5 vitórias atrás. Como é que vai ganhar? Não tem como. Entendi. Nós somos campeão. Vamos esperar. Só não queremos falar porque eu não tenho vaidade futebolística. Já vi coisas do futebol. O futebol é lindo por isso, né? É lindo por isso. O Palmeiras mesmo teve um ano lá que estava com não sei quantos pontos na frente, dirigido pelo Jorginho, o Flamengo. O time jogando tudo. O Palmeiras resolveu mandar o Jorginho embora, trouxe o Muricy, que era o técnico da época. O Muricy enterrou o Palmeiras no final em 9 rodadas. Né? Mas é o que acontece. Mas o que eu queria colocar aqui, e acho que você vai me ajudar nisso, eu queria falar sobre prefeito. Prefeito. O que significa prefeito? O cargo. Cargo, prefeito. O cargo. Olha que bacana. O que significa o cargo prefeito? Isso eu tinha pensando essa noite aqui. Depois eu vou falar dos vereadores numa outra oportunidade. Vou falar de outras coisas em outra oportunidade. Mas você quer a definição que é dada aí? Na sua opinião, o que é o prefeito? Na minha opinião? O cara, por que pegar o de calça curta? Não, o que é um prefeito? Não estou falando especificamente de um. O cargo. Estou falando do cargo, prefeito. O cargo. Olha só. O Brasil, Luiz, bem rapidinho, tem 5 mil, lá vai pancada, né? Quantos municípios tem no Brasil? Uma porrada. Muito. 5 mil? 600 e poucos municípios. Só o estado de São Paulo tem 645. 645, né? Fora os distritos. Não sei quantos municípios tem no Brasil.
Eu já escrevi sobre isso, mas não sei, não me lembro. Desses tantos municípios aí, 70%, vamos por, para não exagerar, vamos por 60%, 70%, tem menos de 30 mil habitantes. Sim. Desses que tem menos de 30 mil habitantes, a maioria absoluta, não a totalidade, a maioria depende do FPM. Depende do Fundo de Participação dos Municípios. Certo. Que um dia a população... Que é o dinheiro que sai daqui, vai para lá, para o governo estadual, o governo federal e volta de novo. Então aqui tem, tem a estrutura, aqui tem a estrutura municipal, administrativa, financeira do município, que é FPM, ICMS e IPVA, está aqui. Sim. Que alguns denominam orçamento, outros denominam... Está aqui. Sim. Esse independe de quem está sentado na cadeira de prefeito. Ele está aqui. O momento político no Brasil vai dizer se aquele município vai ser agraciado com mais ou menos, se vem indústria, se vem... Se destina para a saúde, se destina para o transporte... E se o município vai crescer, financeiramente falando. Financeiramente falando. Mas está aqui, em termos financeiros. Aqui está aí, por exemplo, você citou que vieram Cocamar, não sei quem, depois tem que ver o resultado financeiro disso para o município. Sim. Para o município. É porque o município está investindo. Esse município, esse aporte financeiro que vem, pela legislação atual, ela é concentrada na prefeitura. Na prefeitura municipal. A prefeitura é municipal. O cara que está sentado lá como prefeito, ele pratica um ato político administrativo. Ele não existe outro ato do prefeito. Nós estamos falando do cargo, não é isso? Sim. Muito bem. Desse lado aqui, Luiz, estão os políticos. Sim. E no meio disso está o povão. Quando o cara para chegar no cargo político, Luiz, aqui está todo esse aporte financeiro de grana, que vários fatores, ICMS, IPVA, IPTU, não é? É tirado desse povo, e desse povo aparecem algumas pessoas que, com essa característica de fazer política, de ser político, que vão passar para esse outro lado. Vamos pôr aqui a minha mão esquerda, para quem está nos ouvindo, a minha mão direita, e entre as duas mãos está o povo. A mão direita o político, a mão esquerda prefeitura, tanto faz. Esse cara, para voltar, para poder chegar na prefeitura, que é um cargo, se você ler um dos textos que eu escrevi, eu não gosto de falar de texto, você sabe disso que eu escrevo, mas teve milhares de candidatos aí. Mas esse cara, para chegar ao cargo de prefeito, ele tem que obrigatoriamente passar pelo povo. Mas ele é o prefeito. Ele vai pegar tudo montado. Ele vai enfrentar a máquina burocrática, a burocracia que são os funcionários públicos, as empresas estatais, mas vamos pôr município pequeno. Esses municípios não sobrevivem sem o poder central. Se não vier FPM, o prefeito não paga nem o salário. Então a parte administrativa da maioria dos municípios brasileiros é centralizada nesse repasse que sai quando o povo gasta, quando o povo compra, certo? Quando o povo tem ou não dinheiro, qualquer coisa que ele aplique no Brasil, o governo, o sistema de arrecadação pega. E esse cara, vai sentar em um cargo que ele muitas vezes não sabe nem o que é. Então o prefeito que vai fazer um ato político-administrativo para pegar uma grana que ele nunca vai ver, porque hoje é tudo conta, é tudo empenho, é tudo, né? Ele vai depender sempre do conhecimento da máquina ou do grupo que ele levar com ele. Certo. Então o prefeito nada mais é que um administrador de algo que ele não deu causa.
Sim. E não sei se entendeu. Por que uma pessoa é eleita prefeito? O que leva uma pessoa a ser eleita prefeito? Então, o prefeito, Luiz, ninguém precisa concordar com nós. O prefeito, não sei se você percebeu, no sistema brasileiro, isso aconteceu muito aí nessa eleição, apareceu muito nas redes sociais, aí, YouTube, O que leva ele a ter vantagem sobre o adversário? Isso que eu ia comentar. O prefeito e o cara que é candidato, no Brasil, os cargos são dos partidos políticos, né? Nessa eleição aí que ainda não terminou, foi destinado 4 bi aos partidos. O Lula pegou muita grana. É você que comentou a despesa de marketing dele aí, né? Sim. Muito bem. O Lula não, candidatura Lula. O partido que pegou o PT, né? E os coligados. Se foi distribuído quando a pandemia é outra coisa. É outra coisa. Muito bem. Vamos supor, cara, que você fosse do partido Alviverde e eu fosse do partido Alvibranco. Já não prestava. Não, nós íamos buscar filiados. Sim. Certo? Filiados. O que nós vamos filiar? Eu vou filiar pessoas que sempre vão me eleger presidente do partido, ou o grupo que eu estou ligado. Então, os filiados que votam nas eleições, convenções. E aí eu vou buscar filiado que me dê possibilidade de chegar aos 2 cargos maiores da política, né? Que é o prefeito, o cargo do executivo, prefeito, governador e presidente da Câmara Municipal, das Assembleias Legislativas e do Congresso, da Câmara dos Deputados. Então eu vou buscar o cara, eu achei lá o Zé da Truta, né? Um personagem conhecido aí, né? E eu percebo que se eu investir o marketing nele, eu vou conseguir colocá-lo nesse cargo. O partido político, quando sim, os cardeais se reúnem, é só para isso. O maior exemplo nosso aqui é o Tiririca. O Tiririca foi reeleito com 80 mil votos. 70 e poucos mil votos. Vê se algum deputado colou nele. Nenhum, né? Mas a primeira vez, ele levou vários. Quando foram buscar eles sabiam a votação, não. E ele negociou depois, né? Eles sabiam a votação. Uhum. Os cardeais daquele partido político foram buscar aquela que trabalhava no Pânico. Ela não aceitou, uma japonesa, mestiça. Acho que Sabrina Sato. Sabrina, ela que seria candidata. E por saber lá por algum motivo lá, não sei como é que foi a conversa. Esse é como surgem os candidatos. Não surge naturalmente, não surge, porque aquele candidato que é forte no voto, mas o partido percebe que ele não vai seguir as regras, ele não esqueça que ele vai ser candidato. Entendi. Porque não passa na convenção. Entendi. O maior exemplo que nós temos aqui, apesar que não é o momento, é o atual prefeito itaiense. Ele era do PRB, e eu, por exemplo, tive acesso a uma ata do PRB em 2016, salvo engano. Ele era do PRB. Depois, de um momento para outro, ele surgiu no PP e trabalhou na prefeitura junto com o então e saudoso prefeito Davi Tristão. O Davi Tristão não conseguiu continuar prefeito e, por algum motivo, o atual prefeito saiu da prefeitura. Se saiu magoado, se não saiu, os atos que eu vejo ele cometer aí, aparentemente é isso, né? Talvez ele quisesse continuar, mas ele veio se preparando para a candidatura dele muitos anos. E como o Thiago saiu a reeleição no PP, ele não teria espaço. O Thiago saiu pelo Partido Verde. Partido Verde. Não, mas depois, na segunda agora. Partido Verde. Ah, sim, tá, mas o Republicano estava junto com o Thiago. Isso, desculpe, ele saiu pelo Republicanos, não teria espaço, porque hoje é o Republicano. Aí ele optou pelo convite do PSDB. Não. Aí o PSDB, como partido, estava pensando, ele tinha um vice, não tinha hoje a vice? Sim. Foi vice. É o que eu sempre falava. Tem uma história famosa. Ele falava, eu quero ser vice. Isso, ele era oriundo dos Vermelhos, tinha sido defenestrado
pelo Carlito, que era o cardeal lá que colocou o Davi Tristão de vice do Valmir, e eu vou ser vice. E aí o Eduardo Boi foi vice da filha do saudoso Pascoal, né? Na candidatura de 2016, não é? E ficou no PSDB e falou, eu sou vice, sendo que a vida política dele se formou na ala chamada de vermelho. Nesse meio tempo aí, o PSDB ficou a pé, meu, porque o líder político deles não existia mais, né? Sim. Eles se reuniram, sabiam que não poderia ter muitas candidaturas, né? E o partido do então PSDB escolheu, esse aqui é novidade, esse cara está fazendo política há 4 anos, há 6, na verdade, há quase 8 anos. É ele que vai ser o nosso candidato, porque senão a força do grupo ligado ao PSDB não teria chance naquela eleição e vice-versa. A coligação que fez. Essa escolha de candidato é feita pelos partidos. Sim. Então, dificilmente vai aparecer um candidato que o povo, que foi percebido que o povo quer. Deve existir, Luiz. Sim. Nós somos 6 mil e poucos municípios. Mas o prefeito sai do partido político. Quando ele senta na cadeira, acabou o partido político. A ideologia política. Isso, torna-se uma negociação. A fidelidade política. O cara a ser escolhido pelo partido, é eleito, sentou na cadeira, principalmente do executivo. Prefeito, governador e presidente. Torna-se uma negociação política. Não sei se você entendeu. Eu entendi. Esse é o Brasil. Eu entendi sua colocação. Não existe candidatura autônoma. Não existe aquela candidatura que emerge e ele registra candidatura. Sim. No Brasil, não. Sim. É só através do partido político. Tá. Então eu vou fazer minha colocação agora. Nós estamos filosofando hoje. Independente de ser, né, apresentado... Filosofando entre aspas. Sim. De ser apresentado e ter que ter um partido político. Isso. Né? Uma pessoa para chegar a ganhar uma eleição, né, para prefeito, porque ela vai concorrer com outras pessoas. Claro, vindas de partidos. E às vezes enfrentando até prefeito que já está no cargo, ou uma coisa ou outra. Né? Certo, isso mesmo. Ou pessoas de grande conhecimento político na cidade, que já foram, não foram e tal. Né? Essa pessoa tem que ter o quê? Proposta. Apresentar à população uma proposta melhor que a do seu concorrente. Você acha isso? Tem que ter. Tem que ter. Ela tem que ter uma proposta. É mesmo que foi a última eleição. Né? O Thiago era uma figura assim. A proposta do PSB era 500 vezes melhor que o governo do Thiago. Né? Assim, nível, quando eu entrar, vou fazer isso. Né? E essa proposta, como você falou há tempo atrás, que é a proposta de governo, ela tem que ser registrada. Não tem? É um plano de governo. Cumprida. Só que ninguém vai na justiça. Não, ninguém vai. Mas, se for, então, muitos prefeitos caem fora. Mas então, às vezes a pessoa é eleita por uma proposta melhor que a do outro, certo? Essa proposta, a lei dá para ela 4 anos para serem cumpridas. Que é 4 anos de mandato. Isso. Né? Depois ele pode se eleger, outra coisa, né? Mas nesses 4 anos tem que cumprir essa proposta. E ele se predispõe a ser melhor que o anterior, né? Não vejo assim, não. Mas ele tem que se propor a ser melhor que o anterior, porque senão, por que ele serve lá? Não, mas eu não vejo assim. Né? Tudo bem, sua ideia. Também ideia, né? E quando ele assume o cargo, ele tem que, pelo menos, tentar cumprir o que foi proposto. Né? O plano de governo. O plano de governo. E, em segundo lugar, agir da melhor maneira possível como chefe do executivo. Executar, mas, ao mesmo tempo, administrar. Né? Então, administrar o dinheiro público. Entendi, Luiz. Mas é isso que eu estou dizendo, Luiz. Aqui está, não sei como o nome se diz, vamos pôr uma palavra não muito usada, o arcabouço administrativo sim. da prefeitura. Sim, não entendo. Que são tributos. Sim. E aqui está o político. Sim. Certo?
de um lado a prefeitura e do outro lado. O cara quando faz o plano de governo de campanha, ele tem que registrar e durante aqueles 4 anos em tese, mas você pode ler qualquer plano de governo. Não, eu sei, eu entendi. Não, mas pode ler. Não vai cumprir. Não, pode ler, Luiz. É genérico. Por mais que ele tenha na equipe dele, como esses grandes candidaturas aí, que tem grana para bancar, na equipe dele, um cara que manje de orçamento, você entendeu? Orçamento público. Por mais que ele tenha, ele quando chega e senta na cadeira do prefeito, do governador... Os números não batem, né? Então ele vai ter que se adequar. Sim. Essa coisa no Brasil que não bate. Então o Brasil criou, Luiz, os conselhos municipais. Eu fui recentemente numa audiência pública do Conselho de Saúde aqui, que a lei determina que é quadrimestral. Eu até comentei contigo. Sim. Eu levantei e fui embora, porque os dados... Primeiro quem estava sentado lá tinha eu não vi ninguém do povo. Não relacionado com a saúde. Os funcionários também da saúde são do povo. Mas quem estava lá era relacionado com a saúde municipal. Eu não vi ninguém estranho a esse ambiente de saúde. Então, na verdade, aquilo lá foi um monólogo. Alguém falou alguma coisa lá porque tinha noção dos dados, a audiência era obrigatória. Eu levantei e saí, porque ninguém me explica para mim a despesa de custeio da saúde. E eu acho que a audiência pública é para isso. A audiência pública da educação. Eu acho que os conselhos municipais da educação, da saúde, da merenda escolar foram criados pensando que o Brasil é uma Suíça política, cara. Porque muda o prefeito, muda o conselho. Tem histórias... O conselho é dele, né? É dele, cara. Eles que aprovam o Conselho da Educação e da Saúde, que seriam importantíssimos para a gestão pública. O prefeito, ele é um gestor. Sim. Alguns falam que ele porque é poder executivo. Não, ele é gestor. Cara, se ele for um cara do bem, aquele dinheiro que não depende dele para chegar, é claro que dependendo do partido político, do momento político, o cara traz indústria, o cara vai buscar verbas. Não, o maior exemplo é o que o PSDB fez no estado de São Paulo, né? Sim. Vamos ver o que vai acontecer o ano que vem. Será que essa gastança aí e veículos, cara, né? Você vai mandar para um município que depende do ICMS, Luiz, e manda ônibus escolar, manda veículos da saúde, a manutenção, aquele município não aguenta, mano, velho. Sim. Existe... o Estado não banca. Não banca a manutenção daquilo lá de combustível, de motorista, de peça, da própria desvalorização, como é que chama? Vai usando, o veículo... A manutenção do veículo. Isso. Então, os municípios, o Brasil, por mais que fale que é um país do futuro, rapaz... Ele está lá no começo da República, 1800, lá vai pancada. Porque a gente vê, né, que em Itaí chegou tantos veículos, né, para várias áreas, né? A gente vê. Mas o que a gente vê de veículo rodando sem então, isso é gestão. Mas a gente tem que pensar por que veículo? Uhum. Porque no governo Lula, ele aproveitou um plano do Fernando Henrique, mais luz, na zona rural. Você vai na zona rural aí... É o Fernando Henrique que bolou, nem ele, né? Dona Ruth. E o Lula foi eleito, ele pegou aquilo lá e transformou como se fosse... dele. Então ele tinha uma baita equipe, meu. A primeira equipe que entrou com o Lula no governo era uma baita equipe para organizar as coisas, para levar para o povo a ideia que o Lula era o pai de todos. Só que surgiram, quem acompanhou... geladeira, não sei o que lá, branca, geladeira, fogão, que estava embutido, tinha mais luz, mas também tinha que adquirir os produtos. Aí você ia ver, pesquisar, eram empresas ligadas ao governo, àquele grupo político que ocupava
o governo naquele período. É como foi naquela situação, né, da sacolinha de pronto-socorro. Isso, viu? Outra coisa, esse negócio de idoso aí. Recentemente do extintor obrigatório, que não tinha que ser aquele, tinha que ser aquele. Aí os partidos políticos, Luiz, eles se organizam assim. Eles vão atrás de empresário, quando não é o próprio empresário que é o político. Aí se aparece, tem um episódio famoso no município paulista aqui de Americana, que o cara era vice-prefeito, caçaram o prefeito, o cara foi eleito, foi prefeito, foi para a reeleição, foi eleito, terminou, era um empresário, ele simplesmente demonstrou que é possível administrar, fazer gestão pública. Agora você imagine um gestor público com o dom de ser político. Sim. Não tem jeito de tirar esse cara, difícil de derrotar. É o que aconteceu aqui, não era um industrial, mas é um médico de qualidade, né? Que foi prefeito 3 vezes da Taquarituba. Ele foi um gestor. 4, né? 4? Não, foi 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Poderia ser a 4ª, mas morreu. Isso. Né? Ele foi um gestor. Foi um gestor. E deu sorte, depois teve convivência com o Alckmin, o Alckmin foi eleito governador. O Alckmin acho que é padrinho do filho dele. Isso, de casamento, né? Alguma coisa assim, não me lembro. Agora tem a viúva dele que ela esteja conformada e tal, a viúva desse político. Mas ele trouxe muita coisa em razão dessa... Deu sorte, né? E eu vou falar uma besteira aqui. Alckmin visitava muito a região na época. Eu vou falar uma besteira aqui, que me perdoa, que vai me entender mal. Mas a melhor coisa que aconteceu com Taquarituba, quando o prefeito era o Miderson, foi o vendaval. Em termos de organizar o município? Depois que veio aquele vendaval, infelizmente morreu acho que uma ou 2 pessoas ali, né? Um até o motorista da Transpen, né? Um rapazinho muito legal, tinha conhecimento com ele, né? E mais uma pessoa lá. E destruiu tudo ali, parque industrial, meio da cidade, destruiu tudo, né? Aí o que o governo injetou de dinheiro em Taquarituba transformou a cidade. Foi bem, teve uma boa gestão disso, né? Sim, não, mas aí ele soube aplicar. Triste, isso, né? Mas ele soube aplicar o dinheiro. Ele reformou todo o parque industrial, reformou todo o centro da cidade, construiu uma prefeitura nova, construiu um outro centro da cidade. Quer dizer, ele para a cidade em si, o vendaval foi ruim no momento, foi um terror no momento. Mas a nível de progresso para a cidade foi excelente. O que a gente vê, Luiz, você falou de prefeito, e esse é o assunto do cargo de prefeito, é que o cara senta lá, meu, e a vaidade, rapaz. Viu, nós temos um caso na região aqui, né? Primeiro, na vida pessoal, o cara vira um galã, né, cara? O cara nunca foi ninguém, daqui a pouco vira galã, rapaz. É que nem a minha irmã falou pra mim, minha irmã Deise disse pra mim. Falei, Deise, eu preciso arrumar uma namorada. Ela falou, só se você ficar rico, mano. Só se for prefeito. Na sua idade, eu ia citar isso. Se você tiver dinheiro, não se preocupe que você não vai arrumar namorada. Elas vêm. Mas na sua idade, passeie, meu irmão. Viu? Então vamos torcer para que a vaidade política não fale mais alto, né? Nossa, eu torço na muito nossa por cidade, isso. na nossa região, no que nosso o cara país. Entenda que ele é um gestor, né? Sim. E outra, é um gestor. E outra, é um empregado do povo. Que é o finalizando, né? E não lembre, não deixa eu esquecer, que eu esqueça, Luiz, que nós vamos falar do conjunto musical que eu falei para você, o Terço. Sim, o Terço. Vai ter muito. Já que você já entendeu, vai ter muito, né? Já tem muito. Já né? tem muito aí, tocando música aí. Para gente terminar, estamos quase 1 hora de podcast, logo hoje novamente, mas um papo gostoso, né? Espero que vocês tenham a paciência de nos ouvir. Agradecer novamente aquelas pessoas que nos fizeram chegar até o podcast 150. Agradeço a todos, agradeço a você por sempre me chamar para vir aqui. Agradeço a dona Helena por nos receber, os convidados que aqui estiveram, né? E deixar bem claro aqui que, além da gente se sentir bem em fazer o podcast, no meu caso, a gente se diverte aqui também. Se diverte. E outra, a gente aqui não é contra ninguém, é só um pensamento básico nosso. Cada um tira a sua opinião. Fique à vontade de vir aqui. Fique à vontade de vir aqui. Viva a vida da maneira que achar que deve ser melhor. Nós só comentamos aqui... Seja pessoas do bem, né? Nós só comentamos aqui porque achamos que são fatos que devem ser discutidos.
Esperamos que tenham agradado a maioria. Se não tiver também, que seja pelo menos a minoria. Não, é que nos fale, porque a gente melhora, né, cara? Não, sim. Aqueles que têm crítica, fale, cara. Eu acho bacana. A gente errou aqui, viu? Acertou ali, aquilo lá não tem nada a ver. E a gente vai melhorando, né? A gente aprende sempre. Então, para finalizar, Pedro Paulo, um abraço. Um abraço a você. Parabéns pelo podcast. Pessoal, um abraço. Festejem com a gente o nosso podcast número 50. Nós vamos festejar com vocês. Pedro Paulo paga a cerveja, que hoje é dia dele. Gente, um abraço, beijo no coração, carinho enorme para todos. Sigam a gente. Nós estamos na nossa página do YouTube, estamos no Farol Notícias, estamos à sua disposição. Abraço.